Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje celebramos com alegria a solenidade da festa de Nossa Senhora do Rosário. Festa essa que é muito bem representada por um episódio tocante do Antigo Testamento. Certa vez, no campo dos filisteus, um homem de estatura muito alta, mais ou menos a altura de um homem montado a cavalo, zombava dos israelitas, do povo de Deus. Não havia quem o enfrentasse, e por isso todos os dias os filisteus faziam do povo de Deus motivo de zombaria, de escárnio, desafiando-os e sempre saindo vitoriosos, sem sequer se apresentar alguém que se atrevesse a defender a honra de Deus. Mas um dia um jovenzinho que não tinha nada a ver com a história foi ao campo, soube da situação e com muita coragem apresentou-se ao rei dizendo: eu vou enfrentar esse gigante. Era Davi, um rapazinho, jovenzinho, rosado, inocente, temente a Deus. E quando ele finalmente se apresentou diante do gigante, o gigante pensava que aquilo tratava-se de uma brincadeira. As palavras dele é como se colocasse um cão diante dele para espantá-lo. E o jovenzinho simplesmente lhe disse: você vem aqui armado com lança, escudo, armadura, mas eu venho com o nome de Deus, e eu te derrubarei e arrancarei a tua cabeça. De fato, aquele jovem armado apenas de uma funda, uma espécie de estilingue, de baladeira, com 5 pedrinhas na sua bolsa, tirou uma daquelas pedrinhas, colocou na funda, girou, lançou e acertou bem na fronte do gigante, que caiu com aquela pedra ainda incrustada na sua testa, e a sua cabeça foi arrancada. Acabou a vaidade e a zombaria daquele inimigo de Deus. Caríssimos irmãos, o Santo Rosário é isso, é essa funda, é essa pedra que nós devemos cravar na testa do nosso inimigo. A funda que Nossa Senhora nos concedeu para nos fazer defesa. A arma que Nossa Senhora trouxe do céu e inspirou no meio dos seus filhos para que ela pudesse ser usada para a defesa da honra de Deus e da defesa da honra da própria Virgem Maria. E isso nós vemos exemplificado na história da Igreja. Em 1208, a França encontrava-se assolada pela heresia. Todos os lados, a heresia soprava um vento terrível, perseguindo os católicos, trazendo a morte a todos que ela encontrava, pois os seus defensores procuravam, por meio da força e da violência, converter os demais, e não conseguindo-os, matavam-os. Por isso, do alto dos sinos, das torres, os sinos tocavam, avisando aos seus filhos que se salvassem, que procurassem uma tábua de salvação, que se protegessem, porque as igrejas estavam sendo saqueadas, os mosteiros incendiados, os padres assassinados. E essa situação durou por muito tempo. Porém, exurga Deus eredicventur inimici eius. Deus se levantou e dispersou os seus inimigos. E Deus fez isso pelo ministério de Nossa Senhora. Nossa Senhora que fez surgir um outro jovem, cheio de vida, inocente, São Domingos de Gusmão. A origem do rosário é diversa.
Um dos motivos que fez surgir o rosário foi uma necessidade prática. Para quem não sabe, existe um livro chamado Ofício Divino, ou Liturgia das Horas, ou Breviário, como queira, que contém os 150 salmos, que são a oração oficial da igreja. E toda semana, no nosso rito, os padres rezam os 150 salmos. Naquela época, as pessoas que eram obrigadas ao breviário, padres e religiosos, e não tinham como rezar porque, por exemplo, não sabiam ler, ou por cegueira, ou qualquer outro motivo, essas pessoas naturalmente começaram, no lugar dos 150 salmos, a rezar 150 Ave Marias. Esse costume logo se espalhou, e os fiéis, de modo geral, ao rezar as 150 Ave Marias em honra de Nossa Senhora, marcavam isso oferecendo uma rosa em homenagem a Nossa Senhora. Daí vem o nome Rosário. Nossa Senhora se agradou muitíssimo dessa devoção, inspirada por ela mesma no seio da igreja. E foi essa devoção que ela entregou a São Domingo de Gusmão, que naquela época, naquela França, assolada pela heresia e pela morte, em apenas 6 meses de pregação, São Domingos conseguiu a conversão de 100.000 hereges albigenses. 100.000 pessoas se converteram ouvindo as pregações do santo e rezando com o Santo Rosário. Quantas pedradas aquele santo não deu no inimigo das nossas almas? Quantas vezes ele não cravou essa arma divina vinda do céu, das mãos de Maria, contra os inimigos da Santa Igreja, e conseguiu com isso a conversão de um número incontáveis de fiéis. Essa foi a primeira grande vitória do Rosário. Porém, 3 séculos depois, os turcos invadiam novamente e combatiam contra os cristãos, trazendo a morte, a dor e o sofrimento por onde passavam. Foi então que o Santo Padre, o Papa São Pio V, formando uma armada com príncipes cristãos, os organizou para defender a santa religião. E no dia 7 de outubro, procuraram se colocar sob o patrocínio de Nossa Senhora. Mais de 80.000 homens, soldados e marinheiros, todos eles levantaram as mãos, se recomendando a Nossa Senhora, enquanto as irmandades e as confrarias do Santo Rosário rezavam por eles, e a vitória foi brilhante, como nunca tinha sido visto antes. Quantas pedras foram cravadas na testa do inimigo naquela batalha. E a vitória foi tal que o Papa, vendo tudo de um modo sobrenatural, numa visão, ficou tão feliz, tão agradecido, que instituiu, para perpetuar esta memória, instituiu a festa de Santa Maria das Vitórias, que depois foi mudada para o título de Santa Maria do Rosário, hoje Nossa Senhora do Rosário. Caríssimos irmãos, é isso que é o Rosário, uma arma divina contra os inimigos espirituais e contra os inimigos carnais. Os espirituais para afugentá-los, para derrotá-los, os carnais para convertê-los, para amansá-los, abrandá-los, colocá-los sob o manto de Nossa Senhora. O santuário do Rosário, o Rosário faz de onde ele é recitado um verdadeiro santuário, e é assim que deve ser as nossas famílias. Feliz é a criança que é educada entre as contas do Rosário, que é acariciada entre aquelas mãos maternais, que traz sempre consigo o Rosário. Uma criança assim só pode ser feliz. Exemplo disso também temos na história. A bem-aventurada Branca de Castela desejava tanto ter um filho que fosse digno do trono da França, e conhecendo São Domingos, aprendendo dele essa devoção,
recebeu dele essa recomendação: reze o rosário, pedindo a graça de ter um filho, e que esse filho seja digno do trono da França. E ela fez. Todo santo dia rezava o Santo Rosário, confiante, e nasceu-lhe São Luís, rei de França. Ela dizia aos seus filhos: eu amo meus filhos, mas prefiro vê-los mortos aos meus pés do que réus de um único pecado mortal. Uma mãe só pode falar isso quando ela tem certeza que deu a melhor educação para os filhos, porque ministrou-a entre as contas do rosário. Santa Teresinha, já monja, trancada no mosteiro, guardava no seu coração e na memória a lembrança do seu velho pai, que reunia toda a família diante do oratório da família para rezar o Santo Rosário. E a consequência daquela oração em família é que hoje nós temos uma monja que entrou no mosteiro, nunca saiu, e é uma das patronas das missões, ou seja, patrona daquele movimento que continua expandindo a igreja, que são as missões, a evangelização. O rosário tem essa função, santificar os lares. Por isso, um dos grandes propagadores da devoção do rosário nos últimos tempos, São João Paulo II, sempre dizia: a família que reza unida permanece unida. E cada família, cada lar católico deve se converter numa verdadeira igreja doméstica, a começar pela reunião familiar para meditar os mistérios do Santo Rosário. O rosário é uma arma divina, mas o rosário também é um instrumento didático, de ensino. Nele nós encontramos resumido todo o mistério da salvação. As grandes virtudes de Nossa Senhora ali aparecem, as grandes virtudes de Nosso Senhor ali estão contempladas. A vida de Nosso Senhor pode ser toda ela acompanhada nas contas do rosário. Tanto faz ser um doutor ou um agricultor, todos nas contas do rosário podem resumir, ler um breve resumo da Bíblia Sagrada. O rosário é didático. E o rosário, por ser tão importante, por ser escolhido por Nossa Senhora, tornou-se naturalmente a melhor devoção mariana, a mais preferida pela nossa Mãe do Céu. Por isso a igreja coloca tanto zelo, tanta devoção, cobre com tantas indulgências a oração do rosário e recomenda tanto aos seus filhos que rezem sempre o Santo Rosário, para que nesta vida, como Davi, para que nesta vida, como São Domingos de Gusmão, para que nesta vida, como São Luís, rei de França, cravemos em cada conta essa pedra na testa do nosso inimigo, de modo que o vençamos, se é demônio, ou o convertamos, se é humano, para que Nossa Senhora, por meio das contas do rosário, continue nos guiando, que as contas do rosário sejam uma corda que nos puxe para cima sempre, nos apontando o paraíso, nos mostrando o caminho que deve ser seguido. Tenhamos sempre entre os dedos as contas do rosário, na certeza de que, encontrando Nossa Senhora em cada conta, em cada Ave Maria, encontraremos, como diz a primeira leitura, a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível que alguém reze a Maria e não ame a nosso Senhor. É impossível que alguém de fato ame a Jesus e não ame a Maria. É impossível alguém que seja de fato devoto de tão grande Senhora e um dia não possa se reunir com ela no paraíso. Por isso, caríssimos irmãos, na solenidade de hoje, no dia de amanhã, procuremos rezar muitas vezes a Ave Maria. Tenhamos muita devoção durante esse mês do Rosário a essa oração escolhida e propagada pela vontade da própria Virgem Mãe de Deus, para que ela seja uma tábua de salvação, de defesa, de conversão, para que nas contas do Rosário nós sejamos encontrados fiéis a nosso Senhor no último dia. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.